Ok, estamos de volta. Então, tá tudo bem aí com vocês? Voltou? Então, legal. Bem, deixa eu só dar a estabilizada aqui. Então, vamos retornar aqui sem delongas. Já reconectar aqui. Então, só reforçando, compartilha aí o novo link. O novo vídeo. E vamos aí para a nossa aula de hoje, né? Como já perdemos algum momento aqui bem especial, eu já vou adiantar aqui um bocado. Então, como eu já tinha falado, deixa eu retornar aqui. Então, aqui está. Uma boa noite a todos. Vá compartilhando, vá dando um ok aí para todo mundo, porque estamos no nosso 10º tema, a queda do império e a decadência atual. E então, vamos retomar aqui a nossa oração, tá certo? E o nosso estudo, pedindo a bênção de Deus para cada de nós. Então, oremos. Pai amado Senhor, pedimos a tua bênção mais uma vez, né? Tivemos aí um pequeno problema, mas já demos o nosso melhor para corrigir e, por favor, pedimos a tua presença nesse momento e a tua compreensão. Que as pessoas possam se conectar agora nesse momento e temos a plena certeza que dará tudo certo. Ainda mais na mensagem de hoje, que é uma mensagem muito importante, muito relevante. Sabemos que o inimigo quer atrapalhar de qualquer maneira, mas ele já está derrotado no nome de Jesus. E temos a certeza que tudo vai dar certo e que as pessoas conhecerão a tua verdade e serão transformadas pela tua verdade. Então que esse link alcance vários lugares. Isso que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Estou vendo aqui vocês e vamos para o tema de hoje. Bem, esse estudo, o estudo de hoje, o estudo de hoje vai apresentar a queda do Império Romano como decorrente da sua decadência moral e espiritual. E assim, a história ela se repete nos dias atuais com a decadência moral da sociedade que precede a sua queda sob o julgamento divino devido ao abandono da lei de Deus. A salvação é unicamente pela graça, mas a lei de Deus continua em vigor, porque só pela lei é que se conhece o pecado e a fé não anula a lei. Pelo contrário, a fé, ela confirma. Então, quais foram os sinais da decadência ali do Império Romano? Veja, Roma, ela era uma das mais fascinantes cidades do mundo. Poucos lugares podem ser comparados a ela no que diz o quê? A sua cultura, a sua história. Com uma população de mais de 1 milhão de habitantes, só no primeiro século, era a maior cidade do mundo ocidental. Era a capital de um vasto império que dominou a paisagem da Europa e do Oriente Médio por quase 500 anos. Então veja como era algo assim espetacular a cidade de Roma. Então, no fim, Roma caiu vítima pela sua iniquidade, que a fizera presa fácil dos bárbaros do norte. E 7 características marcaram a sua trajetória decadente. Então, quais foram? Os romanos amavam o luxo e a riqueza, em detrimento do sofrimento dos pobres. Eles tinham uma cultura que os consumia em prazeres. Eles eram fanáticos dos esportes e das diversões. Eles compunham uma sociedade imoral concentrada apenas no sexo. Eles gostavam das violentas lutas entre gladiadores e de sangue. E eles
ampliaram exageradamente os seus exércitos, o seu poderio militar, e eles gastavam além de suas posses, criando uma massiva dívida pública. E aí eu pergunto, será que isso parece com os nossos tempos? Será que nós podemos enxergar isso hoje? É quase que igual à nossa atualidade, você não concorda? Então, David Walker, ele foi controlador-geral dos Estados Unidos, né, que é responsável por supervisionar os gastos públicos, e ele comparou os Estados Unidos com o final do Império Romano, e há uma perfeita semelhança. E o mundo todo segue o mesmo caminho. Padrões morais sólidos não existem mais. Até as nações que desprezavam os Estados Unidos hoje adoram seus entretenimentos, a sua música, os seus filmes, os seus videogames, as estrelas dos esportes, a moda e os fast foods. Então veja, uma citação aqui do livro Ascensão e Queda da Civilização Americana. Diz assim: para que a liberdade seja manejável como um sistema político e social, é preciso que haja fortes controles internos, uma poderosa bússola moral e um senso de valores. Então veja que interessante essa citação. Tem duas palavras aqui que parece que são contraditórias. Uma é liberdade e a outra é controle. Mas para que haja liberdade é necessário que haja controle. Mas como assim? Que coisa maluca é essa? Nós vamos entender mais. Então, o livro está certo. Se você perder o seu senso de valor, terá perdido a sua bússola moral. E se não houver uma sólida referência a guiar a sua vida, você estará como um marinheiro perdido no mar, olhando para o vasto oceano e se perguntando: eu vou navegar para onde? Então, Jeremias capítulo 17, o verso 9, deixa bem claro: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Não tem para onde correr. Nosso coração é enganoso. Nosso coração, ele é mau. Por isso é mais fácil fazer o que é errado do que fazer o que é certo. E se eu não buscar um padrão mais elevado, então esse coração fará o que é corrupto. Ele não vai escolher aquilo que é bom. Ele só vai escolher aquilo que é mal. Então, hoje a sociedade tem rejeitado os padrões morais da santa lei de Deus. Para muitos, os 10 mandamentos estão fora de moda. As consequências dessa decadência moral se refletem na sociedade e os 10 mandamentos são a bússola moral que precisamos desesperadamente para os nossos dias, os dias de hoje. Então, analisando os 10 mandamentos, nós vamos perceber aquilo que é essencial, aquilo que é importante. Não tem onde correr, não tem outra alternativa. O coração humano, ele é mau, ele sempre vai buscar aquilo que é mal, ele nunca vai querer fazer a vontade do Senhor. Então, o que é que nós podemos fazer? O que nós podemos proporcionar para que haja essa mudança, para que haja um novo rumo na nossa vida? Então, o que é necessário é estarmos com o Espírito Santo de Deus, nos guiando para fazer a sua vontade por meio da obediência dos 10 mandamentos. Mas então chega a questão-chave. Por que os 10 mandamentos é necessário e relevante para os nossos dias? O que ele tem de tão importante? Por que eu necessito dos 10 mandamentos? Então, nós veremos isso no estudo de hoje, só que de uma forma bem interessante, de uma forma bem educativa e bem ilustrativa. Então, deixa eu novamente aqui compartilhar a tela para vocês e assim vemos os demais
slides, não é? Então vamos lá. A lei de Deus não foi dada para nos restringir, para nos isolar. Ela oferece o mais alto senso de liberdade. Revela como podemos viver de modo produtivo e feliz. Imagina uma sociedade sem leis quanto ao roubo, assassinatos, estupros, abusos de crianças ou difamação. Você gostaria de viver numa sociedade dessa? De fazer parte de uma sociedade que não tem leis ou que não tem moral nenhuma? Seria um pouco complicado. Então é claro que não. Claro que ninguém quer viver desse jeito, senão é um caos completo. Mas veja, hoje os valores conflitantes estão arrastando os filhos em todas as direções. A imoralidade desfila nas telas. Os games violentos são considerados uma diversão infantil. Até mesmo quando vem com aquela taxa de idade, né, que alguns recebem acima de 16, acima de 18 anos, mas mesmo assim sempre se consegue burlar de algum jeito e uma criança de 10, 11 anos está ali jogando um jogo que é para alguém de maioridade, né? Não somente isso, mas também os filmes, séries e tudo mais. O crime e a violência são retratados pela mídia diariamente. Até aos 18 anos, um jovem ele assiste a quase 200 mil cenas de violência e quase 40 mil cenas de assassinatos. Perversões são defendidas abertamente. Valores familiares e ideias de pureza sexual hoje são ridicularizados. Isso não é importante, isso não é necessário para hoje. Foi feita uma pesquisa pela agência Reuters nos Estados Unidos, comparando os ingredientes de um hambúrguer com os 10 mandamentos. E sabe o que eles descobriram? É que os jovens de hoje sabem mais o ingrediente de um hambúrguer do que algum mandamento de Deus. Então seria para rir se não fosse um assunto tão sério. Cerca de 80% dos entrevistados identificaram os ingredientes do hambúrguer, enquanto que menos de 60% citaram o mandamento não matarás. E apenas 34% conheciam o mandamento lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então olha que complicação está a nossa sociedade de hoje. Então, será que isso nos diz algo sobre a sociedade em que nós vivemos? Será que você acredita que hoje Deus está nos chamando de volta aos 10 mandamentos, a um padrão moral mais elevado? Por isso nós vamos recapitular os 10 mandamentos, pois são a base do sucesso e de uma vida bem ordenada. E nesse momento, eu não dei nenhum abraço para vocês, por causa do nosso probleminha técnico, então eu quero dar um abraço aqui para quem comentou. Então, ao Ed, a Ana Lúcia, a Marcela, a Fátima, a Flávia, que está nos assistindo aí pelo Facebook, a Nadir, lá do Rio de Janeiro, está nos acompanhando também. Então eu quero dar um abraço aí para todos vocês. E lembre-se, qualquer dúvida, qualquer questionamento, coloca aí nos comentários que eu estou visualizando e aí eu respondo para vocês. Qualquer dúvida, qualquer participação é importante, é necessário para nós. Então, nós devemos ser transformados pela contemplação. O apóstolo Paulo deixa bem claro. Contemplando, nós somos transformados. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E as pesquisas apenas confirmam isso. Você já percebeu, já reparou como é que as crianças se comportam hoje? Não só as crianças, mas os nossos adolescentes também. Já repararam a forma como eles falam, a forma como eles se vestem, até mesmo alguns gostos pessoais. Vocês já repararam? É sempre influenciado por alguma coisa da mídia ou pelo que está acontecendo na sociedade. Então, quanto mais uma pessoa olha para o caos e a violência, mais provavelmente se envolverá em um comportamento violento. O mesmo é com relação
ao comportamento sexual e moral. Foram feitas aí algumas pesquisas no início dos anos 2000 e se percebeu o seguinte, que quanto mais avançava a transmissão de novelas para o interior do nosso Brasil, aumentava o índice de divórcio, de adultério. Então, o que é que nós vemos hoje estampar na nossa cara? São cenas de egoísmo, cobiça e materialismo que nos levam a adorar esses mesmos valores. Mesmo que seja assim, às vezes de uma forma meio que sem perceber, mas acaba nos influenciando. Então veja o que o sábio Salomão nos diz. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria, este será salvo. Então, se confiamos nos impulsos da nossa natureza pecaminosa, nós não passamos de tolos. Existe uma ideia popular de que toda verdade ela é relativa. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade. Mas a Bíblia apresenta um padrão moral muito claro de que o é certo e o que é errado. E isso é revelado na lei de Deus. Imagine se de fato nós vivêssemos cada um de acordo com a nossa verdade. Imagine, para você, matar é um erro. Essa é uma verdade que você acredita. Agora, se eu acreditasse que matar não é erro, se minha verdade for matar é permitido, matar faz bem, e aí eu começo a matar todo mundo. Se eu levar a teoria da verdade relativa, é mais ou menos isso. Cada um tem sua verdade, então pronto. Então, no fundo, a verdade nunca é relativa. Então, a lei de Deus declara que nosso coração, a Bíblia, com suas ideias e impulsos, não é confiável. O profeta Oséias falou que as pessoas semeiam o vento e colhem tempestades, e milhões hoje estão semeando o vento. E o plano de Deus para a verdadeira moralidade está centralizado nos 10 mandamentos. E é isso que nós vamos estudar agora, os 10 mandamentos, que é o caminho para o nosso sucesso. Então, o que o primeiro mandamento diz? Diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Lá em Êxodo capítulo 20, verso 3. Qual é a ideia? A ideia é, Deus, ele é supremo. Nada deve estar acima de Deus. Então, se não dermos a ele o primeiro lugar em nossa vida, então ele não é realmente Deus. Essa é a verdade central, essa é a verdade essencial. O que é que o segundo mandamento nos diz? Não farás para ti imagem de escultura. Enquanto que o primeiro mandamento enfatiza que Deus ele tem que estar em primeiro lugar, que Deus ele tem que ser o agente principal da nossa vida, o segundo mandamento enfatiza que Deus não necessita de uma representação material. Ou seja, construir imagens, figuras para tentar representar Deus e assim adorá-lo por meio dessa imagem. Porque quando nós tentamos, de alguma forma, retratar Deus, eu estou colocando minhas ideias nessa imagem. É só você perceber como são as imagens dos deuses pagãos. É sempre um retrato do contexto ou da comunidade daquela pessoa que criou aquilo dali. Então, se não é uma forma humana, ele coloca a forma de algum bicho, porque é uma representação de sua própria realidade. E a realidade não tem como representar, não tem como demonstrar Deus, porque nós nunca enxergamos Deus. Então, é errado fazer imagens, esculturas, estátuas, representando Deus e adorá-lo por meio dessas imagens. O que diz o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lá em Êxodo capítulo 20, o verso 7. Veja, não é apenas a questão de você colocar o nome de Deus em uma frase esdrúxula, uma frase que não exalte, como aqui no meio de um palavrão, uma palavra de baixo calão, mas desonrar o nome de Deus também é você não agir como um cristão.
Muitas vezes nós falamos que somos cristãos, que somos uma pessoa que serve a Deus, mas se eu não ajo dessa forma, eu estou desonrando o nome de Deus. Então, por exemplo, se na igreja eu me apresento como um crente, se na igreja eu me apresento como uma pessoa dedicada a Deus, mas quando chego em casa, eu maltrato minha esposa, maltrato meus familiares, não me dou bem com meus vizinhos, eu estou desonrando o nome de Deus. Entra aqui no terceiro mandamento. Eu estou tomando o nome de Deus em vão. E o que diz o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Qual é a ideia do sábado? É que ao guardar o sábado nós reconhecemos Deus como nosso Criador e o aceitamos como soberano na nossa vida. Na próxima lição nós vamos estudar mais detalhadamente sobre o princípio do sábado e a importância do sábado para a nossa vida. O que diz o quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Como é que está as nossas famílias e a sociedade de hoje? Filhos que não respeitam mais os seus pais, filhos que pensam neles próprios em vez de pensar naqueles que os trouxeram à vida, agem quase como o filho pródigo, ou até mesmo como o filho mais velho da parábola. Está até junto do pai, mas só quer saber das coisas materiais do pai. O que importa do pai e da mãe não é a sua presença, mas é apenas o seu reconhecimento. Então, é muito real esse mandamento para os nossos dias, diante de uma realidade em que a vida humana é considerada com surpreendente diferença e a violência é banalizada como entretenimento. Esse mandamento é essencial para mim e para você hoje. E com relação ao sexto mandamento, o não matarás. E gera muita discussão esse mandamento, né, com o tema da pena de morte. Eu não sei quantos já ouviram sobre isso ou qual é o seu posicionamento, eu não vou entrar nessa questão, mas uma das coisas que impede que a pena de morte seja aceita de uma maneira completa no meio cristão é justamente o sexto mandamento. Porque o não matarás nós podemos traduzir também como não cometa assassinato. Então, tirando um pouquinho essa questão política, né, do decreto de morte ou não, deixando isso de lado, mas entrando aqui no óculos, na visão do assassinato, assassinar alguém não é apenas apontar a arma e tirar a vida dele, mas quando na minha mente eu já o matei, é um assassinato. Quando eu realizo um aborto, é um assassinato. Quando eu impeço que alguém prossiga com a sua vida, é um assassinato. Então esse mandamento também se refere a qualquer hábito que represente ameaça à vida, destruindo o corpo que Deus nos deu. Então eu posso cometer assassinato tanto com as outras pessoas como comigo mesmo. Se eu não cuido bem do meu corpo, se eu não cuido daquilo que Deus me concedeu, eu estou matando, eu estou assassinando. Então, esse alcance vai muito além do ato físico de assassinar, chegando à própria atitude de raiva que pode levar a um ato. E o sétimo mandamento, não adulterarás. É engraçado, porque hoje as pessoas, elas assumem um relacionamento
mas é um relacionamento de papel, é um relacionamento de vento. Mas o que é que a Bíblia diz? Que em meio à imoralidade que nos cerca, em que o sexo fora dos laços sagrados do casamento é cada vez mais comum, Deus ainda quer casamentos que honrem o voto sagrado que une o marido e a mulher. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Então, violar esse voto leva a relacionamentos destroçados, filhos infelizes e lares quebrados. Mas se você tem seu lar desfeito, a graça de Cristo perdoa e restaura vidas. E o 8º mandamento é não furtarás. Hoje os furtos custam à sociedade milhões de dólares por ano e muitos já não podem confiar nas pessoas que trabalham para elas. Não é apenas o ato de eu invadir uma casa e assaltar, mas quando eu sou desonesto no meu trabalho, quando eu sou desonesto dentro de casa, é um furto. Sabe, o furto leva ao assalto, ao latrocínio, à destruição do progresso e investimentos e perda de empregos. E aqui, retomando, né, a questão do não matarás, né, o 6º mandamento, a Marcela colocou um comentário aqui que é importante para a nossa vida, é que eu mato também as pessoas por meio da agressão verbal, a agressão psicológica, a agressão emocional. Tudo isso provoca males para as outras pessoas. E o 9º mandamento diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A preciosa reputação de muitas pessoas com frequência é arruinada por causa da crítica, da suspeita e da difamação. Corações são quebrantados e famílias destruídas por difamações. Nossas palavras causam impacto na vida dos outros. E o 10º e último mandamento diz, não cobiçarás. E aqui devemos deixar bem claro e distinguir, né, a diferença entre almejar e cobiçar. O que é cobiçar? Cobiçar é você valorizar mais as coisas do que as pessoas. Cobiçar é você desejar não estar no mesmo patamar de uma pessoa ou possuir algo semelhante que uma pessoa. Mas a cobiça aqui entra na inveja, que é o desejo de você estar no lugar daquela pessoa. Então, por exemplo, se hoje eu tivesse aqui um carro Mercedes, né? Uma Mercedes, uma McLaren, e aí alguém visse meu carro e falasse, olha que carro bonito e tal, meu sonho é ter um desse. E aí ele batalha, compra. Bom, está feliz da vida. Ok. Ele não foi assim, invejoso. Ele buscou uma referência, ele lutou. Mas a cobiça entra como? Eu estou aqui com o meu carrinho, a minha McLaren, e aí chega alguém e olha assim, nossa, que carro, hein? Mas aí na mente dele, o desejo é, eu quero o carro dele. E aí, o que acontece? Ele até luta, batalha, compra um carro igual, mas não fica satisfeito, porque não é o meu carro. Então, a cobiça é algo extremamente penoso. E os 10 mandamentos falam à nossa geração. A lei de Deus ainda é o alicerce do seu trono. Mas por que a lei de Deus é tão importante para nós hoje? Será que a lei de Deus garante a minha salvação? Será que é pela lei que eu sou salvo? E é justamente isso que nós vamos entrar nesse detalhe. Qual é o papel dos 10 mandamentos? Qual é a sua importância? Por que os adventistas
batem tanto nessa tecla dos 10 mandamentos, a lei moral de Deus? Porque as demais denominações não têm esse mesmo foco que o nosso. Então, vamos lá. Os 10 mandamentos definem o que é pecado e estabelecem nossa responsabilidade para com Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, indica onde é que eu estou errando. Indica qual é o meu pecado. Isso é uma questão bem básica. Os 10 mandamentos, nós usamos assim de uma maneira um pouco errada esse nome, não é? Eu sugiro, né, em vez de você deixar na sua mente 10 mandamentos, eu sugiro que você, a partir de hoje, coloque como os 10 princípios básicos para uma boa vida. Então, a partir de hoje, eu desafio você, em vez de lembrar dos 10 mandamentos, lembre-se, 10 princípios básicos para uma boa vida. E a primeira coisa que nós aprendemos com esses 10 princípios é que o seu propósito é mostrar onde é que eu estou errando. Então, em 1 João capítulo 3, verso 4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Esse é o ponto-chave. Pecado é a transgressão da lei. Porque, de uma maneira mais profunda, quando eu não obedeço a Deus, eu estou me rebelando contra Deus e, por causa disso, eu estou pecando. E aqui a Flávia colocou uma pergunta, que, Flávia, essa pergunta sua vai ser respondida no nosso próximo estudo. O que seria guardar o sábado? Eu não vou responder no estudo de hoje, porque o nosso próximo estudo nós vamos responder. O estudo 11 vai responder essa questão, que o tema é sobreviver e aproveitar a vida. Então, essa pergunta eu não vou responder, tá certo? Vai ficar para o próximo estudo, próximo domingo. O que seria guardar o sábado? Mas aqui voltando, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado é isso, é quebrar a lei de Deus, é se rebelar contra a vontade de Deus. Então, como nós já nascemos pecadores, a nossa tendência é sempre se rebelar contra Deus. É sempre fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, que é expressa de uma maneira assim bem resumida nos 10 mandamentos. Então, é violar o seu código de ética. A lei de Deus não é contra nós e nem restringe nossa liberdade ou a nossa diversão. Então aqui, você está dirigindo, está no meio da rua, e imagine que você, principalmente em autoestrada, em lugares assim perigosos. Deixa eu dar um exemplo mais palpável. Você está descendo aqui para a Baixada Santista. Pega a Imigrantes ou então a Anchieta. Quem já foi até a Baixada Santista sabe como é que é. É uma descida tremenda. Agora imagine se não tivesse as placas de alerta dizendo a velocidade que você deveria estar e se não tivesse os guarda-reios, né? As proteções laterais. Imagine se você colocasse na sua cabeça, sabe uma coisa? Essa lei aqui não importa não. Eu vou descer a 200 por hora, a 200 por hora e vamos embora. O que é que acontece com você? Você morre. Você desce desembestado a serra rumo a Santos, você morre. Então, a lei, em seu princípio maior, não é para a nossa condenação, é para a nossa proteção. É para que nos dê uma área de liberdade para que a gente possa estar aí atuando. Então, Tiago 2, o verso 12, o que é que ele diz?
falar de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então olha como é que ele coloca. A lei de Deus é a lei da liberdade. Porque ela nos indica quais são os perigos e os caminhos que nós não devemos seguir. E qual é o caminho mais seguro, qual é o caminho melhor para a nossa vida. Então, a lei é como uma grade ou uma barra lateral que protege a nossa felicidade, garantindo que não ultrapassemos a beira da estrada, ou nesse caso aqui, como na imagem, que nós não caiamos do navio. Imagine, você está aí num cruzeiro, numa viagem, nas férias, aí com você e sua família. Aqui eu vou falar diretamente para os casais. Imagine aí, você deixa os seus filhos com a sua sogra, com o seu sogro, com alguns irmãos seus, e vai sair de férias, só você e o seu cônjuge. Um cruzeiro belíssimo. Agora você entra no barco e percebe que não tem essas grades de proteção aqui. Você vai se sentir seguro num cruzeiro desse? Não. Então, a lei é uma proteção necessária para mim e para você. E quando eu olho dessa maneira, eu tenho que sentir prazer. Então olha só o que diz Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então, ler a lei, ter a lei no nosso coração deve nos trazer alegria. A lei de Deus é um prazer. Guardar os mandamentos tem que nos trazer paz e alegria. Algumas pessoas dizem que a lei de Deus era somente para o Antigo Testamento. Muitos pensam que a morte de Cristo nos livraria dos requerimentos dos 10 mandamentos. Se você for falar com algum pentecostal ou algum evangélico hoje e comentar sobre os 10 mandamentos, ele vai dizer, os 10 mandamentos é para o judeu. Foi para os judeus. Foi para o tempo dos judeus. A cruz de Cristo aboliu os mandamentos. E aí eles vêm com o texto de Colossenses e tal. Mas aí eu pergunto, se a cruz de Cristo aboliu a lei, né? Vamos nesse raciocínio. Se a cruz de Cristo aboliu a lei, aqui como eu falei é os mandamentos. Se os 10 mandamentos é voltado apenas para o povo judeu, então quer dizer que eu posso matar. Então quer dizer que eu posso adulterar, posso lá pular cerca com a mulher do meu irmão, né? Porque se o mandamento é só para os judeus, eu posso fazer tudo isso. Então veja que é um discurso que não se encaixa. Porque a função da lei de Deus, além de nos dar uma cerca de proteção, é indicar qual é o meu erro, indicar qual é o meu pecado. Então veja o que o próprio Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui, qual é a intenção, qual é a relação? É a seguinte. Você ama o seu pai, você ama a sua mãe? Eu acho que a grande maioria que está nos assistindo, com certeza ama. E você obedece por quê? Você obedece para buscar algum favor. A obediência não é para ganharmos o amor de Deus. A obediência é a forma que nós temos de retribuir o amor de Deus. O amor que Ele nos concede, nós retribuímos esse amor por meio da nossa obediência. É por isso que Jesus fala aqui, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui tem que deixar uma coisa bem clara. A salvação é unicamente pela graça. Veja, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito, capítulo 2, verso 11. Do passado quanto no presente. Não existem 2 meios de salvação, há somente um. Porque também tem muitos que dizem, o Antigo Testamento eles eram salvos pela lei. No Novo Testamento nós somos salvos pela graça. Aí imagine você chegar lá no céu, olhar assim para Moisés e perguntar, Moisés, você foi salvo como? E aí ele responde, eu fui salvo pela lei. E aí você fala, olha, você foi salvo pela lei, eu fui salvo pela graça.
Você já imaginou essa situação? Aí imagine você e Moisés chegar até Jesus e dizer: ô Jesus, por que Moisés foi salvo pela lei e eu fui salvo pela graça? Não tem lógica também esse discurso, essa visão. Como nós já vimos em estudos passados, a salvação é pela graça desde o Gênesis. Não tem esse negócio de ser salvo pela lei. Nós só somos salvos unicamente pela graça. Então, a graça de Deus é para todos, não é para algumas. A lei de Deus não tem como propósito salvação, nunca foi e nunca será. E aqui eu vou usar mais uma vez o comentário da Marcela, que é bem pertinente, que é assim, ó, a lei nos revela o caráter de Deus. Então, eu tenho que enxergar a lei, os 10 mandamentos, não como uma lei rígida que deve ser imposta na minha vida, mas sim um princípio de vida, um princípio de estar com Deus. Então, a obediência à lei de Deus não é o meio de salvação, mas é o resultado da salvação. Então, pela lei vem um pleno conhecimento da verdade. Esse é o principal foco da lei. Demonstrar qual é o caráter de Deus e como nós estamos um pouco distante desse caráter e necessitamos nos aproximar um pouco mais desse caráter de Deus. E a lei revela que nós necessitamos de transformação, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Então, se eu tiro a lei da equação, se eu tiro os mandamentos de Deus da equação, eu não sei o que é pecado. Se eu não sei o que é pecado, eu necessito ser salvo do quê? Cristo morreu para quê? Porque qual era mais fácil? Cristo morrer e pagar o preço dos pecados ou ele abolir a sua própria lei? E aí desculpar todos os pecados, todos os erros. Muitos acabam confundindo, pensam que Cristo ele veio morrer, se sacrificar para abolir a lei e que o sacrifício de Cristo acaba com a lei, com os mandamentos de Deus, com os princípios de vida. Mais uma vez, isso não se encaixa. Então a lei é como um espelho que nos mostra quando o nosso rosto está sujo. O espelho da lei diz a verdade sobre o pecado que há em nossa vida. O que precisamos é buscar sabão e água para resolver o problema. E qual é o sabão e a água para resolver esse problema? O sangue de Cristo, a graça de Deus. A lei mostra que eu estou sujo e que eu necessito ser limpo. E quem é que me limpa? O sangue de Cristo. E assim as coisas se complementam. Em Hebreus 8:10 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Esse é o desejo de Deus. É inscrever o seu caráter, o seu desejo no meu e no seu coração. Então, quando Deus escreve sua lei em nosso coração, por amor nós começamos a obedecê-lo. Quando Deus coloca a sua lei em nossa mente, nós somos transformados. Nova alegria e nova paz preenche a nossa vida. E os braços de Cristo estão abertos para receber a mim e a você nesse momento. Essa é a grande verdade. Essa é a sentença máxima, a sentença maior. Cristo está com está com os braços abertos para nos receber. E aqui uma pergunta bem interessante da Flávia, que é a seguinte: Jesus veio também para cumprir a lei dos 10 mandamentos? Eu quero utilizar aqui a Bíblia. Eu sei que a hora está um pouquinho tarde, mas já estamos encerrando, né? Hoje foi um dia muito atípico. E enquanto eu estou abrindo aqui no livro de Mateus capítulo 5, eu gostaria que vocês usassem aí os comentários, o bate-papo para o seguinte: qual é o melhor horário para estarmos aqui juntos
no domingo, se é às 18 horas ou se é às 20 horas. Claro, não leve em consideração as falhas técnicas que tivemos hoje, né? Que aí o estudo começou às 8h20, né? Com 20 minutos de atraso, perdão. Mas para vocês, qual é o melhor horário? Às 18 horas ou às 20 horas? Coloca aí nos comentários, enquanto eu estou abrindo aqui o livro de Mateus capítulo 5. Responda, melhor horário, às 18 horas ou às 20 horas? Para que aí no próximo domingo a gente já se prepare de uma maneira melhor e de uma maneira mais completa com relação a esse tema. Então, respondam aí qual o melhor horário, às 18 horas ou às 20 horas. Enquanto isso, eu vou ler aqui para vocês a passagem de Mateus capítulo 5, o verso 17 e o verso 18, que diz assim, ó: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Em outras versões vai estar assim, mas cumprir. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um tio ou um traço da lei passará. Não até que todas as coisas que precisem acontecer tenham ocorrido. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui, Flávia, respondendo essa sua pergunta? Jesus, ele não veio para abolir a lei de Deus. Ele veio para dar o seu sentido correto. Jesus veio para cumprir a lei de maneira plena e demonstrar a mim e a você a maneira correta de servir e obedecer a Deus. Então, quando ele diz, novo mandamento vos dou, ele não está eliminando o mandamento passado, ele apenas está dando um sentido mais completo àquilo que Deus já havia dito e que, infelizmente, os fariseus, os líderes religiosos do tempo de Jesus, tinham deturpado o sentido e o significado verdadeiro da lei. O principal propósito da lei. Eles deturparam. Então Cristo ele veio dar o sonido correto para a lei de Deus. Então assim, Jesus ele não veio para abolir ou para acabar com a lei de Deus. Ele veio para dar o seu sentido correto. Ele veio para complementar e consertar aquilo que os líderes religiosos do seu tempo haviam destruído. E que hoje muitos tentam destruir. Então assim, Deus ele nos concede a oportunidade para estarmos nos reconectando com Ele e nos restabelecendo a um relacionamento mais sadio com Ele, respondendo por meio da guarda dos mandamentos de Deus. Então assim, o convite de Deus é para que hoje você aceite guardar os seus mandamentos não como uma forma de tentar receber um favor de Deus, mas para responder ao amor de Deus e para que você esteja, como é que eu posso colocar nessas palavras, mas para que o seu caráter esteja se moldando de acordo com o caráter de Deus, para que a nossa vida não seja padronizada com as coisas que o mundo prega hoje, mas sim qual é a verdadeira e plena vontade de Deus. Então é dessa forma que devemos enxergar a lei do Senhor.
E é por isso que ele faz um convite. Porque assim, você pode estar olhando, mas é impossível guardar os 10 mandamentos no dia ou no momento em que nós vivemos. Mas sabe de uma coisa? Nada é impossível para Deus. Por meio do Espírito Santo, nós somos capazes de fazer a vontade do Senhor. Mas mesmo que erremos, porque nós vamos errar, porque nós somos pecaminosos, nós somos falhos, Ele nos concede a oportunidade de perdão por meio da sua graça. Esse é o principal ponto. Deus ele nos convida a termos uma moral, um caráter elevado por meio da observância dos mandamentos. Mas Ele sabe das nossas limitações, por isso Ele nos concede a sua força e Ele nos concede o seu perdão. Então esse é o ponto principal. E é por isso que Ele faz um convite para mim e para você, que é o seguinte, venha em seus momentos de culpa e vergonha, venha ao se sentir fraco e sem poder, venha em sua fragilidade, venha, não importa quem seja você, venha, não importa onde é que você esteja, mas venha. O resto, Deus resolve. Essa é a questão. O resto, Deus resolve. Não se preocupe. Deixe com Deus. Permita que Ele faça parte da tua vida. Permita que Ele faça parte aí do teu caminhar. E se relacione com Deus, buscando ser mais semelhante a Ele por meio da observância dos mandamentos de Deus. Porque a vida cristã não é apenas teoria, a vida cristã ela é prática. Ela tem que ser vivida. O mandamento de Deus é a forma de você ter uma vida cristã de uma forma prática. Então, tenha essa vida com o Senhor. Eu faço esse desafio hoje para mim e para você. Então, que nesse momento, vamos orar. E aí, depois da oração, eu vou dar aqui as direções para o nosso próximo momento. Então, oremos. Pai amado Senhor, agradecemos a Ti por esse momento que o Senhor nos concedeu. Sabemos que o inimigo, a qualquer custo, tenta atrapalhar, tenta tirar nosso foco, porque a vontade dele não é que façamos a sua vontade, mas sim que deixemos nos levar por nossas paixões, pela força pecaminosa que age nesse mundo. Mas, por meio do estudo da Tua Palavra, nós percebemos que o Senhor tem um desejo de que a nossa vida esteja alinhada de acordo com a Tua vontade. E a maneira mais clara e mais prática que o Senhor nos concede é por meio do estudo é por meio dos Teus mandamentos. Então eu quero agradecer a Ti, Senhor, pelos mandamentos que o Senhor nos concede. E dá-nos força para obedecer, para observar. E, por favor, Senhor, que a nossa mente esteja clara para compreender o seguinte: o propósito dos Teus mandamentos é demonstrar o Teu caráter, é demonstrar a Tua vontade, demonstrar que nós estamos imperfeitos e que necessitamos da Tua graça. Também, os Teus mandamentos têm como propósito nos dar princípios básicos para termos uma boa convivência, para termos uma vida cristã plena ao Teu lado. Então, por favor, Senhor, nos ajude a entender isso. E nos ajude a cada momento a buscar ao Senhor. Pois sabemos que nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas com a Tua ajuda e com o Teu Espírito Santo, a cada dia, em nossas lutas, temos a certeza que o Senhor nos concede o poder para sermos vitoriosos. Transforma nosso ser, isso que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, terminamos aqui o nosso estudo de hoje.
né? Mais uma vez eu peço perdão pelo horário, né? Hoje tivemos algumas coisas assim um pouco atípicos na nossa rotina, por isso o estudo ficou um pouco mais tarde, mas eu vi aqui, né, os comentários e ficou um pouco dividido, né? Alguns preferem às 18 horas, outros preferem às 20 horas. Então, para que fique no meio a meio, eu proponho um teste para que na próxima semana seja às 19 horas. Um teste, né? Vamos testando. Para que não fique nem tão cedo e nem tão tarde, tá bom? Então, nosso próximo encontro será no próximo domingo, né? Às 19 horas. Aí vamos fazer o teste para ver se fica bom ou não. E que tudo possa ocorrer bem, né? Pela graça do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a presença de todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, tenha uma boa semana. E sabe de uma coisa, os estudos que nós temos aqui é apenas a ponta da agulha, a ponta do iceberg. Há muita coisa a descobrir. Nesses estudos eu aqui estou apenas dando princípios para que vocês possam, no decorrer da semana, no decorrer do seu dia a dia, você estude ainda mais. Porque não dá para falar tudo em uma hora. Então, essa semana, estude mais sobre os mandamentos do Senhor e também sobre os outros temas que nós já estudamos aqui. Então, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe e que tenha aí uma boa semana.